Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia de Santa Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição. Nós vamos falar dela, né? O Evangelho, João 20, de 1 a 2 e depois do 11 até o 18. No primeiro dia, que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é dia de Santa Maria Madalena, primeira testemunha, como eu disse no início do programa, da ressurreição de Jesus, né? Deve-se a Santo Tomás de Aquino este título dado a Maria Madalena. Achei interessante que primeiro foi o anjo e depois o próprio Jesus. Por que choras? Né? Cujo nome deriva de Magdala, onde nasceu, aldeia de pescadores, situada às margens ocidentais do lago de Tiberíades. Foi assim chamado pelo fato de ir até os apóstolos anunciar o Cristo ressuscitado, como a primeira a receber essa boa notícia. Que testemunho de vida desta mulher, né? Um encontro pessoal com Jesus e ela o acompanha a vida toda, né? Então Lucas fala sobre, no caso do capítulo 8, né, que Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres, né, que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Olha que testemunho de vida, né? Essa mulher recebeu a cura e começou a seguir Jesus, né? Deu um novo sentido para a sua vida. Maria
chamada Madalena, que tinham saído 7 demônios. Maria Madalena aparece ainda nos evangelhos, no momento mais terríveis e dramático na vida de Jesus, quando acompanha ao Calvário com outras mulheres e o contempla de longe. Ela aparece também quando José de Arimateia depõe, o corpo de Jesus no sepulcro, que fora fechado por uma pedra. Foi ela, depois do sábado, na manhã do primeiro dia da semana, que voltou ao sepulcro e descobriu que a pedra havia sido removida, e correu para avisar. Avisar quem? A Pedro e João. Eles, por sua vez, foram às pressas ao sepulcro e viram que o corpo do Senhor não estava mais lá. Mas quem foi a primeira pessoa a ver a ressurreição, o túmulo vazio, foi Maria Madalena. 7 demônios poderia indicar um gravíssimo mal físico ou moral que havia cometido a mulher do qual Jesus a curou. No entanto, a tradição diz que Maria Madalena era uma prostituta, porque no capítulo 7 de Lucas nasce a história da conversão de uma anônima, uma pecadora da cidade que ungia com perfume os pés de Jesus, convidado de um fariseu, após tê-lo banhado com suas lágrimas, os enxugava com seus cabelos, Então, como diz a palavra, uma amiga minha disse assim, que quando ela se converteu para Jesus, ela ligou. Ela pegou o telefone, procurou saber o telefone de um prostíbulo, de um lugar onde ficam mulheres de programa, e ela falou do amor de Deus para quem atendeu. Que coisa interessante, Muito interessante. Ela ficou falando do amor. Então, quando a gente se encontra com um ressuscitado, nós fazemos igual a Maria Madalena, E aqui, assim, sem nenhuma ligação textual, Maria de Magdala, foi identificada com aquela prostituta anônima, Porém, há mais um equívoco que explica o cardeal Gianfranco Ravasi. A unção com óleo perfumado é um gesto feito também a Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. E outra ocasião, como diz o evangelista João, assim Maria Magdala foi identificada por algumas tradições populares como com a Maria de Betânia, Encontro com o ressuscitado. Enquanto os 2 discípulos voltaram para casa, Maria Madalena permanece diante do sepulcro em lágrimas, tem início a um novo percurso da incredulidade, passa progressivamente à fé. Da falta de fé, com a experiência que ela teve com Jesus, ela passa a ter fé. Ao olhar dentro do sepulcro, diz o evangelho de hoje, viu 2 anjos, aos quais perguntou para onde fora levado o corpo do Senhor. Depois, voltando para fora, viu Jesus, mas ainda não o reconheceu, como diz aqui no evangelho, pensando que era um jardineiro, pergunta chorando, onde ela estava chorando, o que ela estava procurando? E ela respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o puseste e irei buscar. E Jesus então a chama pelo nome Maria. Que coisa linda, que encontro bonito, Maria. E ela, voltando-se, Rabone, que quer dizer em hebraico mestre. E Jesus lhe confia uma missão: não me retenhas, porque ainda não subi para o Pai.
mas vai aos meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Magdala, foi imediatamente anunciar aos discípulos: vi o Senhor e ouvi o que ele me disse. João capítulo 20, Então, meus irmãos, Maria Madalena foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus ao proclamá-lo como aquele que venceu a morte, Foi a primeira apóstola a anunciar a alegre mensagem central da Páscoa. Quando o Filho de Deus entrou na história dos homens, esta mulher de hoje, esta santa de hoje, foi um daqueles que mais o amou e demonstrou. Quando chegou a hora do Calvário, Maria Madalena, ela estava lá, você pode conferir também, Ela estava lá, junto com a Maria Santíssima, a mãe de Jesus, e o discípulo amado, São João. Ela não fugiu com medo, como os discípulos fizeram. Não negou por medo, como fez o primeiro Papa, São Pedro, mas sempre esteve, sempre presente, desde o momento da sua conversão até o Calvário, meus irmãos. Então, nós queremos fazer uma oração. Ó Santa da Ressurreição, fazei-nos crer cada vez mais no Cristo vivo e agente neste mundo. Ensinai-nos a reconhecê-lo e amá-lo, servi-lo e adorá-lo, assim como ele merece. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por nós.